Há um tempo atrás, o Padre Paulo era uma pessoa muito enfática a respeito de questões políticas e religiosas. No entanto, depois de 10 anos, ou de 5 anos para cá, o Padre Paulo, com a maturidade, tem adotado uma questão de crítica à própria polarização que existe dentro da igreja, além da política, mas principalmente dentro da igreja. Olha só. O problema dos tempos modernos é que nós queremos alcançar essa liberdade sem nunca termos nos submetido a uma regra e a um mestre. E aí nós vemos as dificuldades da igreja. Ao invés de termos essa circularidade bonita da família, nós temos polarização de grupos radicais. O pessoal da revolução, que sai queimando as coisas e destruindo tudo aquilo que é antigo, belo, bom, bonito e verdadeiro, porque nós somos livres. E sai queimando tudo. E uma reação justa. Uma reação justa diz, pera lá, não vai jogar isso fora não. Isso aqui é bom, isso santificou as pessoas durante os séculos. Como que você vai fazer isso? Que tende a ser polarizada do outro lado, numa certa rigidez, num certo rigorismo. Faz parte da doença do que nós estamos vivendo atualmente. A igreja está polarizada. A igreja está polarizada por revolucionários que querem queimar tudo e por reacionários que dizem, aqui não. Você é louco, eu vou reagir contra você. Você não vai destruir o que é precioso, não. Esse ambiente de polarização, ele não é o ambiente bonito de família que deveria existir. Onde existe a justa, boa e verdadeira valorização das regras, da tradição. Sempre se fez assim. Não vamos inventar um caminho. Os santos fizeram e aconselharam assim. Vamos seguir o caminho dos santos. E ao mesmo tempo, aquela justa liberdade de quem, tendo vivido uma experiência, sabe que a essência do que o santo queria pode ser maculada quando a gente se apega a acidentes. E às vezes é necessário adaptar, não é? Aquilo que é adaptável. Não o essencial, não o que não é negociável. Não estou advogando aqui a adaptação, novamente, repito, insisto, adaptar aquilo que não é adaptável. Existem leis que são inegociáveis, mas é necessário nós termos coisas adaptáveis. Então, busquemos essa sabedoria. Então, vocês percebam que algumas pessoas, por meio da polarização, principalmente dentro da igreja, política também, elas colocam essa polarização ou essa questão de uma defesa e de um certo ponto de vista teológico ou de um dogma de sei lá o que, como se fosse uma espécie de Deus. Então vocês percebam que a linha tênue, existe uma linha que é muito tênue em relação ao que você está colocando como um certo tipo de ídolo. Eu sempre venho batendo nessa tecla aqui. O Padre Paulo, se você analisar os vídeos mais antigos dele, você vai perceber que ele tinha um posicionamento de falar inclusive em nome do partido, em nome das pessoas ligadas aos partidos, questões políticas, em nome de pessoas também envolvidas em teologia da libertação, enfim. Mas vocês percebam que com o tempo, o Padre Paulo não deixou de falar disso. Ele ainda fala, só que ele fala de uma forma um pouco mais polida, sem querer alimentar uma polarização que pode também cegar as pessoas. Porque tem gente que coloca a própria polarização dentro da igreja, a própria defesa de alguns argumentos como se fosse uma espécie de Deus e usa isso, inclusive, para ofender as pessoas. Você pode defender os seus argumentos e seguir o que realmente você acredita sem ofender as pessoas. E o que eu vejo muito aqui na internet é isso. As pessoas sem um certo discernimento
para lidar com certas situações. Então fique essa reflexão aí. Salve Maria, Deus abençoe e viva Cristo Rei.